de limite derivada. E o último exercício era esse exercício aqui, de uma função dada por partes, então de uma f de x, que tem duas caras. Antes do 3, ela tem esse formato de divisão de polinômios, e depois do 3 ele tem esse formato envolvendo Ln. Então, é uma mesma função com duas partes. Se a gente for analisar, colocando a reta aqui assim, ó, pensando na nossa reta real, então, a hora que a gente vem aqui e fala assim, olha, isso aqui é o eixo x. O número 3 está aqui. Para valores menores ou iguais a 3, essa parte que eu vou colocar azul aqui, a cara da função é essa aqui, ó, 2x menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 4. E depois do 3? Depois do 3, essa parte amarela, aberta em 3, o 3 não entra, ela tem essa cara aqui, mais ln de 3 menos x. A função ln, a gente conhece, e o ln de alguma coisa só pode ser calculado se o que está dentro do ln for positivo. Então, a função ln de x, ou ln, vamos pensar aqui nesse desenho primeiro, em termos de domínio. Então, a gente quer achar o domínio dessa função f que tem essa cara. Então, a função ln de alguma coisa, assim, ó, ln de z, qual é o domínio? O z tem que ser maior do que zero, o que está dentro tem que ser maior que zero. Então, se a gente for olhar aqui, esse 3 menos x tem que ser maior que zero. Então, o x tem que ser menor do que 3. Então, o que acontece do lado de cá? Do lado de cá não tem ponto. É uma regra que não tem nenhum ponto associado a ele. Confesso que eu na hora de digitar aqui, eu queria x menos 3 e eu coloquei 3 menos x. Então, essa função aqui, ó, qualquer número que eu pegar, pegue o 4 aqui, vai ficar 3 menos 4, vai ficar ln de menos 1, não existe. 3 e um pouquinho. Então, desse lado aqui, não tem desenho. Esse lado aqui não tem desenho. Então, eu não vou fazer o x tender a mais infinito, eu não posso fazer. Então, o que eu já estou analisando? O que eu vou precisar dessa função? Achar a assíntota. Eu posso fazer o x tender a mais infinito? Não, porque não tem desenho do lado de cá. O meu x aqui, ó, para poder existir isso, o x tinha que ser menor do que 3, mas x menor do que 3, ela tem outra cara, essa cara azul aqui, ó. Então, eu não vou analisar em nenhum momento essa função amarela. Agora, essa função azul, por causa do domínio. Essa função azul aqui tem qual domínio? Que inclusive é o domínio da f, que a gente está encontrando, né? Porque do lado de lá não pode. O denominador não pode ser zero. Então, quais os valores que anulam o denominador? O menos 2 e o 2, que estão desse lado. Se por um acaso o 2 não tivesse, não seria problema, mas ele está. O 2 é menor do que 3, então esses dois números têm que estar fora do domínio. Então, quem que vai ser o domínio? Ó, vai ser de infinito, menos infinito a menos 2, união com menos 2 até 2, união com 2 até 3. Então, tem 3 intervalos abertos aqui. Então, o que a gente vai poder garantir agora? Sabendo isso, letra A, quais são os pontos de descontinuidade dessa função? Encontre todos os pontos de descontinuidade da função. Com certeza, o menos 2 e o 2 são pontos de descontinuidade da função. Por quê? Como não existe f em x igual a 2 e x igual a menos 2, esses dois pontos aqui são pontos de descontinuidade. São pontos de descontinuidade. Se tivesse desenho do lado de cá, o 3 poderia ser um ponto de descontinuidade também, poderia terminar num lugar e ir para o outro, mas como não tem desenho do lado de lá, e essa função aqui não tem problema no 3, ela vai ser contínua só lateralmente aqui no 3. Mas quem falou que x igual a 3 é descontinuidade porque, né, não tem ponto do outro lado, eu também considerei correto. Mas nesse caso aqui, os pontos de descontinuidade são obrigatoriamente 2 e menos 2. E a justificativa é porque não fazem parte do domínio, não posso calcular o f. Para ser contínua, tem que existir o valor da função e tem que existir o limite. E eles têm que ser iguais. Então, como não existe o valor da função, já é descontínuo nesse ponto. Então, isso é a letra A. Resposta da letra A, encontre os pontos de descontinuidade. São 2 e menos 2. Esses são os dois pontos. A letra B, nesse mesmo exercício, nessa função aqui, dessas duas descontinuidades encontradas, há alguma removível? Então, agora vai envolver o cálculo de limite. A gente está querendo saber se essa descontinuidade,
ou é infinita, ou é de salto, ou é aquela que falta um único ponto para a função ficar contínua. A gente está olhando essa cara azul da função aqui, ó. Então, a pergunta na letra B é: 2 ou menos 2 são descontinuidades removíveis? Vai envolver o cálculo do limite dessa função. Então, eu tenho que vir e falar assim, olha, a função que a gente está olhando aqui, eu vou calcular, deixa eu só... Vai ficar aqui, ó. Quem que é o limite daquela função f quando x tende a 2? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que calcular o limite dessa função f quando x tende a menos 2. Então, esses dois limites têm que ser calculados para a gente poder responder a essa questão de descontinuidade removível. A gente vai perguntar isso para as duas, né? Ó, quem que é o cálculo desse limite? Então, a cara da função era essa, a gente já tinha visto que não tinha desenho nesse pedaço, a gente está estudando só o menos 2 e o 2. Então, quem que vai ser o limite da f de x quando x tende a 2? Então, quando x tende a 2, a cara da função é a lá de cima, eu já vou escrever aquela cara colocando o x em evidência. Ó, o x está multiplicando aqui, então eu já posso colocar em evidência. Ó, vai ficar x que multiplica 2 menos x ao quadrado, aquela cara lá de cima. E aqui embaixo, x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x menos 2 que multiplica x mais 2. Isso porque a gente está estudando tendendo a 2. Então, na hora de simplificar aqui está 2 menos x, aqui está x menos 2. Eu posso simplificar? Desde que eu fale que essa simplificação aqui dê menos 1. Na hora que eu dividir aqui, ó, vai ficar o menos 1. Então, o meu numerador vai ficar menos x. Então, aqui vai ficar assim, ó. Limite de menos x dividido por x mais 2 quando x tende a 2. Agora, essa função é contínua e calcular esse limite é vir aqui e falar, isso vai ficar... Quanto que vale? Isso vale... menos 2 dividido por 2 mais 2, que é 4. Então, esse limite vale menos meio. Então, como o limite existe, graficamente, é como se fosse assim, a função tem uma bolinha aberta, à medida que aproxima do 2, a imagem aproxima de menos meio. Então, a minha função tem uma descontinuidade removível nesse valor. Por quê? Vou falar assim, ó, x igual a 2 é descontinuidade removível pois x igual a 2 é removível, pois a gente cria uma função que não é a f mais, é outra função, pois g de x, quem que é a g de x? É a própria f de x para x diferente de 2. E no 2 ela vale quanto? Ela vale menos meio. Essa função aqui passou a ser contínua, pois essa aqui é contínua. A gente removeu a descontinuidade, a gente incluiu o valor da função como sendo o valor do limite. Então, a minha f não estava definida, mas essa nova função ficou definida e ela é contínua naquele ponto. Então, a gente removeu a descontinuidade fazendo isso. Então, existe descontinuidade removível. Essa é a letra B. Agora, será que a menos 2 é descontinuidade removível também? Então, a gente tem que analisar o menos 2 agora. Então, vamos analisar a mesma função, agora fazendo o limite quando x tende a menos 2. Então, se a gente for analisar aqui, ó, quem que é o limite da f de x quando x tende a menos 2? É menor do que 3, então a cara é essa. Então, essa função aqui fica assim, ó, 2x menos x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 4 quando x tende a menos 2. Se a gente for avaliar aqui, ó, o numerador aqui está dando aqui em cima menos 4. Então, eu estou pegando esse menos 2 aqui e avaliando o que acontece. Ó. Então, aqui está ficando 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 2 ao quadrado. Então, o meu numerador está dando menos 8, que é um número. E o denominador? Menos 2 ao quadrado é 2. Está tendendo a zero. Então, se eu escrever aqui menos 8 sobre zero, está completamente errado. Menos 8 sobre zero eu não posso escrever, não posso fazer conta. Mas eu já observo que não tenho que simplificar. Não é uma indeterminação igual àquela anterior, que estava dando um zero sobre zero. Olha, nessa indeterminação aqui, a gente tinha um zero sobre zero, que a gente conseguiu simplificar e o limite passou. Ó, esse limite existe, a gente pôde calcular. Esse aqui, esse limite não existe. Mas qual é o jeito que a gente faz a análise? Aí a gente vai fazer tendendo a 2 pela direita e pela esquerda. Então a gente vai vir aqui, ó, fizemos a análise.
Estamos vendo que está dando número, está dando menos 8 sobre 0. Então, não posso fazer essa conta assim. Não posso fazer essa conta assim. Então, a gente vem e fala, olha, estou fazendo o x tender a menos 2. Vamos escolher primeiro pela esquerda. Pela esquerda. Então, menos 2 está aqui. Eu estou querendo aproximar de menos 2 pela esquerda. Então, a cara do lado de cá, desse lado aqui, é menos 2,01, menos 2,001. Então, o meu numerador continua dando um número negativo, menos 8, e o meu denominador, ó, esse menos 2 e um pouquinho ao quadrado, ele fica um pouquinho maior que 4. Então, isso aqui, algumas pessoas gostam de escrever zero positivo. Tá vendo que eu não escrevi na igualdade? Isso aqui eu estou analisando, é um pensamento. Então, agora eu vou escrever a igualdade. Qual que é a igualdade? Um número negativo dividido por um número que tende a zero positivo, isso vai para menos infinito. Então, com essa análise, a gente está descobrindo que o menos 2 não é uma descontinuidade removível, porque esse limite não existe. E a gente está descobrindo mais, está descobrindo que a reta x igual a menos 2 é a assíntota vertical desse gráfico. Então, eu já estou começando a resolver a letra C, ó. Porque à medida que aproximou de menos 2, foi para menos infinito. Se a gente fizesse uma análise similar, tendendo a menos 2 pela direita, então os valores estão aqui com a cara menos 1,9, o que mudaria? Ia ficar um número negativo, menos 8, dividido por um número tendendo a... Tá vendo que eu não estou escrevendo igual a ninguém? Aquele limite seria igual a mais infinito. Então a gente estaria vendo que a direita vai para um sinal e a esquerda vai para outro, mas os dois estão indo para infinito. Basta um dos dois para classificar como assíntota vertical. Nesse caso aqui, a gente já tinha feito aquele, ótimo. Qual outro limite a gente tem que fazer? Tem que fazer o limite tendendo a menos infinito. Eu não posso fazer limite tendendo a mais infinito porque não tinha desenho aqui, ó. Aqui não tinha nenhum ponto no domínio. Então, eu só posso fazer uma análise agora tendendo a esse valor que a gente está querendo, ó, o eixo x está aqui, eu vou tender a menos infinito. Menos infinito é menor que 3, então a cara daquela função é ali em cima. Então, quando eu fizer quem que é o limite, qual é o comportamento no menos infinito? No mais infinito não tem desenho, no menos infinito tem desenho. Qual é o comportamento? Aproxima de uma reta horizontal? Se sim, a gente vai ter encontrado uma assíntota horizontal. Então, a minha função tem essa cara aqui, ó. Essa cara, 2x menos x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 4, quando x tende a menos infinito. Se a gente pudesse usar o L'Hopital, tá dando infinito sobre infinito, a gente derivaria em cima e embaixo. Como a gente não tinha a possibilidade de usar o L'Hopital ainda, então o jeito correto de calcular esse exercício aqui seria colocar o maior grau em evidência em cima e embaixo. Então, o maior grau aqui nos dois é x ao quadrado. Então, aqui vai ficar, ó, 2 sobre x, porque a hora que eu uso a distributividade x ao quadrado dividido por 2 sobre x, vai dar esse 2x que estava aqui, ó. Então, menos, coloquei o x ao quadrado em evidência, sobrou menos 1. Ótimo. O denominador, coloquei x ao quadrado em evidência, então está sobrando 1 aqui, dentro do parênteses, menos 4 sobre x ao quadrado. Então, tudo isso quando x tende a menos infinito. Observem que, se eu usar a distributividade, eu tenho que chegar na função que eu tinha antes, ó, x ao quadrado menos 4. Mesma coisa no numerador, se eu usar a distributividade, eu tenho que chegar no que eu tinha antes. Então, isso é só para conferir se a gente não fez alguma conta que alterasse o nosso limite. Então, a hora que a gente está estudando esse limite aqui, a gente está concluindo que esse limite é igual. Olha a indeterminação aqui indo embora. Esse meu menos infinito está com um formato meio feio aqui. Então, aqui é menos infinito. Não melhorou muito, não. Esse infinito melhorou. Então, ó, o que está acontecendo aqui? A gente está simplificando dois números que são muito grandes negativamente. Quando ele levou ao quadrado, ele ficou positivo, inclusive, eles são iguais, então a gente está simplificando. E agora a gente vai fazer o x tender a menos infinito. Agora a gente vai calcular o limite de fato. Um número fixo 2 dividido por um denominador que é cada vez maior negativamente aqui, né? Decresce aqui, vai para menos infinito. Isso aqui vai tender a zero. Então, esse limite aqui vai ser zero. Quem que é o limite da constante menos 1? Menos 1. Tudo isso dividido por... O numerador aqui, ó, o denominador vai ficar 1 menos... Agora, esse limite aqui é um número fixo dividido por um denominador que tende a mais infinito, então dá zero. Então, quanto que vale esse limite? Menos 1. Então, quando tendeu a menos infinito, o limite deu menos 1. Então, y igual a menos 1 é a assíntota horizontal do gráfico dessa função. Então,
a minha função vai ficar muito próximo dessa reta horizontal quando x tende a menos infinito. Isso é fundamental quando a gente estiver esboçando o gráfico, saber localizar onde estão as assíntotas. Então, tem duas assíntotas, uma horizontal, y igual a menos 1, uma vertical, x igual a menos 2. Então, acabou aqui esta resolução. É isso.